A Guerra Fria. A Guerra Fria foi um período de tensão geopolítica entre a União Soviética, os Estados Unidos e seus respectivos aliados. Aí você vai pensar, o que carambas é a Guerra Fria? Bom, meu amigo, eu vou te dizer. A Guerra Fria, como eu já disse, foi um período de tensão geopolítica entre a União Soviética, os comunistas e os Estados Unidos, os capitalistas, né? E os seus respectivos aliados, o Bloco Oriental e o Bloco Ocidental. Após a Segunda Guerra Mundial, considera-se geralmente que o período abrange a doutrina. Nossa, tô ruim hoje. Trauma de 1947 até a dissolução da União Soviética em 91. O termo fria é usado porque não houve combates em larga escala diretamente entre as duas potências. Não foi tiro, bomba que na Segunda Guerra. Foi, sabe, como eu já disse, foi uma guerra que não aconteceu, meio de certo, aos olhos do público não aconteceu. Né? Mas cada uma delas apoiou grandes conflitos regionais conhecidos como guerra por procuração. O conflito foi baseado em torno da luta ideológica e geopolítica pela influência global das duas potências. Após sua aliança temporária e vitória contra a Alemanha nazi em 1945, a doutrina da destruição mutuamente assegurada, ou MAD, desencorajou um ataque nuclear preventivo de ambos os lados. Além do desenvolvimento do arsenal nuclear e da mobilização militar convencional, a luta pelo domínio foi expressa por meios indiretos como guerra psicológica, campanhas de propaganda, espionagens, embargos econômicos de longo alcance, rivalidade em eventos esportivos e competições tecnológicas como a corrida espacial. Foi uma treta que não aconteceu, de certa forma. Que, como eu li, foi expresso por meios indiretos, com guerra psicológica, que é, por exemplo, você oprime, é que nem a ideia do Estado totalitário, que você oprime as pessoas, oprime, até que ao ponto delas quebrar psicologicamente. E a campanha de propaganda, as espionagens, os embargos econômicos, a rivalidade nos eventos e competições da corrida espacial foram coisas indiretas. Aí, aqui galera, eu não sei se vocês estão conseguindo ver, mas aqui tem uma foto do Muro de Berlim. O Muro de Berlim ele é um dos marcos mais famosos da Guerra Fria. Que ele foi visto a partir do lado ocidental. Tipo assim, ninguém podia tentar passar do Muro de Berlim, senão era metralhado. Ele foi construído em 1961 pelo governo da Alemanha Oriental para evitar que seus habitantes fugissem e deixassem um vazio economicamente desastroso de trabalhadores. A barreira se tornou um símbolo da Guerra Fria e sua queda em 89 marcou o fim iminente do conflito e iniciou o processo de descomunização e ilustração. Ou seja, o comunismo começou a perder a força a força de engajamento. Aí aqui, a Guerra Fria. Aí aqui tem as cronologias e tal. O Ocidente ele era liderado pelos Estados Unidos e por outras nações as nações do primeiro mundo do bloco ocidental eram geralmente democráticas e liberais, mas ligadas a uma rede de estados autoritários, a maioria das quais eram suas ex-colônias. O Oriente era liderado pela União Soviética e seu Partido Comunista, que tiveram influência em todo o Segundo Mundo. O governo dos Estados Unidos apoiou governos e golpes de direita em todo o mundo, enquanto o governo soviético financiou partidos e revoluções comunistas. Como quase todos os estados coloniais alcançaram a independência no período de 45 a 60, eles tornaram-se campos de batalha do Terceiro Mundo na Guerra Fria. A primeira fase da Guerra Fria começou imediatamente após o fim da Segunda Guerra, em 45. Os Estados Unidos criaram a Aliança Militar da OTAN.
em 49, apreendendo um ataque soviético e denominaram sua política global contra a contenção da influência soviética. A União Soviética formou o Pacto de Varsóvia em 55. Em resposta à OTAN, as principais crises dessa fase incluíram o bloqueio de Berlim com o Muro de 1948 a 1949, a Guerra Civil Chinesa de 27 a 50, a Guerra da Coreia de 50 a 53, a crise de Suez de 56, a crise de Berlim de 61 e a crise dos mísseis cubanos. A URSS, ou União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e os Estados Unidos competiram por influência na América Latina, no Oriente Médio e nos estados descolonizadores da África e da Ásia. Após a crise dos mísseis cubanos, começou uma nova fase, que é a divisão sino-soviética entre a China e a União Soviética complicar as relações, que viu a divisão sino-soviética entre China e União Soviética complicar as relações na esfera comunista, enquanto aliados Estados Unidos, a França começou a exigir maior autonomia de ação. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas invadiu a Tchecoslováquia para cumprir a Primavera de Praga de 68, enquanto os Estados Unidos experimentaram turbulências internas do movimento pelos direitos civis e oposição à guerra no Vietnã, que é aquela guerra do filme do Rambo. Nos anos 60 a 70, o movimento internacional de paz se organizou entre os cidadãos de todo o mundo. Ocorreram movimentos contra o teste de armas nucleares e pelo desarmamento nuclear, com grandes protestos anti-guerra. Na década de 70, os dois lados começaram a fazer concessões de paz e segurança, dando início a um período de detenção que viu as conversações estratégicas sobre limitação de armas e os Estados Unidos abrindo relações com a República Popular da China como um contrapeso contra a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou URSS, conhecida hoje como Rússia. A Detente entrou em colapso no final da guerra, com o início da Guerra Soviético-Afegã, em 79. O início dos anos 80 foi outro período de tensão elevada. Os Estados Unidos aumentaram as pressões diplomáticas, militares e econômicas sobre a União Soviética, numa época em que ela já estava sofrendo de estagnação econômica. Ela já estava ferrada, tá? Ela já estava ferrada. Em meados de 80, o novo líder soviético Mikhail Gorbachev introduziu as reformas liberalizantes da Glasnost, da abertura de 1985 e Perestroika, reorganização de 87. Encerrou o movimento soviético no Afeganistão. As pressões pela soberania nacional se intensificaram na Europa Oriental e Gorbachev se recusou a apoiar militarmente seus governos. O resultado de 89 foi uma onda de revoluções, com exceção da Romênia, que derrubaram basicamente todos os governos comunistas da Europa Central e Oriental. O maior partido comunista na região, o Partido Comunista da União Soviética, perdeu o controle na União Soviética e foi banido após uma tentativa de golpe abortada em agosto de 91. Isso, por sua vez, levou à dissolução formal da URSS em dezembro de 91, a declaração de independência de suas repúblicas constituintes ao colapso dos governos comunistas em grande parte da África e Ásia. Os Estados Unidos foram deixados como a única superpotência do mundo. A Guerra Fria e seus eventos deixaram um legado significativo. É frequentemente mencionada na cultura popular, especialmente na mídia, que apresenta temas de espionagem, principalmente a franquia internacional de livros e filmes do James Bond. Eu não sei porque isso aqui tá aqui. E a ameaça da guerra nuclear. Apesar disso, um estado renovado de tensão entre o estado sucessor da União Soviética, a Rússia, e os Estados Unidos nos anos de 2010. Nos anos 2010.
no ano de 2010, né? Incluindo seus aliados ocidentais. Bem, com uma tensão crescente entre uma China cada vez mais poderosa, os Estados Unidos e seus aliados ocidentais, passou a ser referido como a Segunda Guerra Fria. Aí tem as origens do termo, tem várias outras coisas aqui. Bom, eu vou acabar ficando por aqui. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Espero que vocês estejam bem. Bom começo de semana, né, para todo mundo. Muito obrigado por quem tá vendo, apoiando o canal. Vai que algum dia a gente chegue a 20 inscritos ou mais, talvez uns 100. Vamos, sei lá, fazer uma meta de like. 5 likes. Pode ser? Muito obrigado por todo mundo que viu. Eu me despeço de vocês e falou!